Nossa equipe vai falar sobre os podcasts e a forma como eles mudaram a forma de transmitir comunicação hoje em dia. Então, vamos trazer alguns exemplos e vou tentar trazer um contexto histórico, onde antigamente, principalmente através do rádio e mais tarde através da televisão, existiam programas de entrevistas e aí já no âmbito televisivo existiam os talk shows. Talvez um mais popular, digamos assim, fosse o programa do Jô, mas também tínhamos Roda Viva. E eles iniciaram essa série de programas de entrevista onde levavam pessoas ou famosas ou que tivessem alguma relevância no âmbito de suas carreiras ou de vida pessoal e transmitiam para as pessoas curiosidades ou histórias sobre a vida delas. E baseado nessas ideias, um homem dos Estados Unidos, Joe Rogan, que é um humorista, ele cria em 2009 um podcast, ou seja, ele utiliza da internet e de áudio e vídeo para transmitir essas entrevistas como se fossem dos talk shows de antigamente. Porém, ele traz isso para o âmbito da internet. E 10 anos depois, quase 10 anos, em 2018, duas pessoas criam o Flow. E utilizando como se fosse uma maneira de tropicalização desse podcast do Joe Rogan, eles transformam a forma de comunicação que a gente tem hoje em dia. Então, eles fazem um programa de entrevistas, onde um dos proprietários já disse que não é uma entrevista, e talvez aí esteja o sucesso deles, e trazem, como eles já disseram uma vez, uma conversa de bar para o âmbito da internet, transmitindo isso ao vivo para centenas de pessoas. E alguns números agora o João vai falar. Bom, sobre os indicadores de desempenho dos podcasts, obviamente nós não temos acesso aos indicadores econômicos, né, tradicionais, mas os que nós temos, eles têm as quatro características necessárias para um indicador, que são ser objetivo, acessível, válido e comparável, certo? Bom, o primeiro deles é o número de inscritos, como vocês estão vendo. Dá para ver que tem os dois principais podcasts nesse quesito são o Flow e o Podpah, né? O Podpah acabou ultrapassando o Flow recentemente. Aqui nesse outro gráfico vocês veem a questão do número de visualizações e o Flow, obviamente, como está há mais tempo no mercado, ele tem um número de visualizações um pouco maior que o Podpah. E com isso a gente vê muito bem essa questão de os ganhadores e perdedores, que é muito comum nos mercados de informação. Então o Flow e o Podpah têm a maior fatia do mercado em comparação aos demais podcasts que estão ali na lista. Além disso, a gente consegue notar muito bem a questão de escopo, principalmente na questão de número de inscritos do Podpah, porque ele tem mais inscritos que o Flow. Mas isso talvez seja um pouco do conteúdo que ele produz, que é um conteúdo muito voltado para um público específico, que é aquele que gosta de uma cultura mais marginalizada. Então o Podpah traz muita ideia de escopo, enquanto que o Flow, por trazer vários assuntos, né, e convidados de vários tipos, vai ter uma ideia de variedade. Talvez isso explique por que ele tem um pouco menos de inscritos, mesmo estando há mais tempo, né? Então você vai ter públicos eventuais ali no Flow. Além disso, o Flow ele tem outros podcasts que estão junto deles e que estão nesses gráficos, né? Que é o caso do Ciência Sem Fim e do Vênus Podcast. O primeiro falando sobre ciência, o outro sobre voltado mais para um público feminino e outros podcasts. Então você vê que o Flow tem essa preocupação de atender a vários públicos e usa um pouco essa lógica da cauda longa de você tentar atender a vários nichos ao mesmo tempo. Com essa nova era digital e popularização da internet, os podcasts estão conseguindo se beneficiar muito desse ambiente que cresce rapidamente. Um dos benefícios é concentrar o foco do cliente, porque você pode se basear em métricas quase instantâneas de aceitação, rejeição, índice de procura de seus vídeos. Você pode aplicar filtros nessas métricas, então ter informações cada vez mais precisas e direcionadas para o que você quiser. Então, os administradores e gerentes desses podcasts conseguem, com o uso dessa comunicação um pouco mais direta com o cliente, eles conseguem com certa precisão e velocidade fazer a previsão de como prosseguir na produção de novos conteúdos. Além desse maior foco no cliente, esses
consumidores são mais facilmente retidos e fidelizados, porque geralmente nos podcasts se mantém um formato similar. O modo que a pessoa que guia o programa e se apresenta geralmente tá dentro do esperado, digamos. Então, se você já assistiu algum vídeo e se interessou ou se identificou no formato do programa, você já tem uma noção de como vai ser o próximo vídeo e se sente mais instigado a consumir. E somado a essa fidelização do cliente e a consciência de quem é o seu público-alvo, entra também a parte da coordenação com os patrocinadores, que é muito importante porque eles percebem essa publicidade mais eficaz e direcionada, justamente por já saber quem vai ser esse público-alvo e o assunto que vai ser tratado no vídeo, então eles conseguem focar melhor mesmo no que eles desejam divulgar. E outro ponto importante, que ainda entra na parte da internet, é a localização, o termo que a gente estava procurando, que é basicamente você sempre estar antenado ao global, a novos modelos de programa, sugestões de conteúdo e coisas desse tipo. Mas o importante é você sempre trazer o conteúdo, o modo da interação com os telespectadores com base na cultura local, né? Para criar assim mais proximidade com o seu cliente. Então, irei tratar sobre o tempo de aceitação no mercado, a exemplo do Flow Podcast. O Flow foi criado em 2018 pelos youtubers Monark e Igor 3K, que já detinham uma alta relevância na plataforma, criando vídeos de temas sobre jogos e vlogs. Porém, a passar de um tempo, seus conteúdos acabaram ficando saturados, havendo assim um declínio nas suas visualizações e ganhos no YouTube. Então a ideia de ambos foi trazer o estilo do podcast ao YouTube brasileiro. No começo, como era algo novo aos espectadores brasileiros do YouTube, o Flow não detinha de altas visualizações, como conteúdos criados anteriormente pelo Monark e o Igor. Ao passar de um tempo, chamando convidados de grandes nomes e programando a divulgação, trouxe a curiosidade do público do YouTube a assistir ao Flow e aceitando o novo formato de vídeo do YouTube brasileiro. A partir de 2020, com uma alta aceitação no Flow, é possível visualizar a curva nesse gráfico dos inscritos do canal, o que não acontece com o Podpah, tendo em vista que o Podpah entrou em um cenário pós-aceitação do Flow Podcast, em que o público do YouTube já estava com maior conhecimento sobre os podcasts e com uma aceitação maior. Além disso, é de importância ressaltar como os podcasts quebraram o broadcast, pois o diálogo entre o podcast e o cliente é dado como uma sugestão do convidado em suas redes sociais, em mensagens como exemplo no YouTube, os superchats, além do feedback do que é produzido no YouTube. E essa intimidade virtual com o cliente se torna também uma coprodução, visto que os espectadores, de certa forma, ajudam a escolher os convidados do podcast e isso, consequentemente, vai gerar um número de visualizações maior, porque eles foram escolhidos exatamente por quem quer assistir o podcast com esses convidados. E além disso, outra forma de coprodução que existe nos podcasts são aqueles canais de corte no YouTube, em que várias pessoas, vários canais independentes de pessoas que estão ali tentando possivelmente fazer uma renda para si mesmo, eles pegam trechos pequenos dos podcasts, que são grandes, geralmente mais de 2 horas, 3 horas, e pegam trechos interessantes, cortam e fazem upload no YouTube, e isso gera várias visualizações, ainda mais se forem cortes bem interessantes. E apesar de quem está fazendo isso, as pessoas independentes da audiência, estarem fazendo para querer ganhar o seu próprio dinheirinho, acaba ajudando bastante na divulgação desses podcasts. E já na mídia tradicional, dos canais de TV, isso não acontece. Tem no YouTube, no máximo, os vídeos da apresentação inteira, que são postados pelos próprios canais de TV, e são bem poucos os cortes. Não tem muito essa participação da audiência na produção disso, não tem essa ajuda na divulgação. É um trabalho bem mais sozinho dos canais de TV